Doutor José Normando Fernandes, satisfação grande em tê-lo aqui conosco no programa. Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Ramon, Rafael. Essa equipe de luxo, né, que faz um bom jornalismo e leva sempre a notícia verdadeira. É o que eu tenho a dizer sobre esse programa e quero parabenizar, porque tem uma ampla audiência em nossa região. Então, bom dia aos senhores e bom dia aos ouvintes que estão em casa, ouvindo com certeza e com atenção esse programa. O senhor que nos acompanha em casa, né, historicamente falando, né, e hoje está aqui participando. Maravilha, pois bom mesmo, viu, doutor Normando? Grande privilégio para mim estar aqui e poder conversar com os senhores e conversar com as pessoas que estão a nos ouvir. E esse privilégio, logicamente, é também, viu, recíproco. Satisfação grande em tê-lo aqui com a gente. Doutor Normando, quantos anos já na magistratura? Já são mais de 34, 5 por aí? Rapaz, mais de 10 anos, Levi. É isso que eu sempre brinco com as pessoas. Quanto tempo? Não, mais de 10 anos. Realmente está com mais de 10 anos. Eu passei no concurso para magistratura da Paraíba no ano de 1987. Muito jovem. Eu tinha 27 anos. Fui para Santa Luzia. Foi sua primeira comarca? Minha primeira comarca. Passei pouco mais de um ano e meio em Santa Luzia e vim para Sousa. Certo. Em Sousa fui promovido. Lá na comarca, na época era de primeira, eu vim promovido para Sousa, comarca de segunda para a quarta vara. Era vara de família à época. E aqui na quarta vara permaneci por 4 anos e pedi remoção para a primeira vara, onde estou até hoje. Certo. Nós estamos com 36 anos, né? 35 anos. É uma história, viu? É uma história. E haja casos para contar, né? E haja casos. Mas graças a Deus... Pena que o senhor não pode, né? Revelar o que se passa nas audiências. Até que depois de realizado o processo, julgado... Depois de julgado, sim. A gente pode fazer algum comentário. O que não se pode é vedado por nossa lei, é o juiz fazer comentário de processos ativos. Processos que estão tramitando, o juiz fazer um comentário. Né? Isso fere o princípio da presunção de inocência, né? Do contraditório que é garantido a todos. Então, é melhor, é aconselhável e é a orientação do tribunal, a orientação legal de que o juiz não faça esse comentário com o processo ativo. Tanto que a gente vê poucas vezes, né, juízes, desembargadores se pronunciando sobre os feitos, né, da comarca. Mas, doutor Normando, nesses 36 anos, mais de 10 anos de atuação do senhor no Judiciário Paraibano, o que é que o senhor destacaria assim de casos, né, mais difíceis, mais nebulosos, mais complicados, que já passaram pelas suas mãos? Eu sei que para o senhor contabilizar aí, acho que não tem mais nem como contabilizar a quantidade de processos que o senhor julgou, mas aqueles realmente que se destacaram pelo trabalho que deu, né, pela montagem do julgamento, enfim. São muitos casos, né? Então eu não vou citar nomes aqui, mas houve um caso aqui interessantíssimo que está reservado, se houver tempo, eu iria escrever um livro sobre esse julgamento. Um cara preso e ele de repente foi assassinado e dentro da cela existia uma pessoa lá, mas uma pessoa muito pacata. A princípio foi isso. Morreu o preso e a direção do presídio da época orientou que todo mundo saísse do presídio, o pessoal que estava em outras celas, tudo saiu. Resultado, o assassino saiu junto. E depois ele mandou que esse pessoal, depois que retirou o corpo, que foi feita uma perícia rápida ali, ele mandou que entrasse. Sim.
E aí o assassino entrou junto e já estava misturado com os outros. Se não fosse, porque não há crime perfeito, Exato. o assassino, no dia seguinte, que ele estava em semiaberto, no dia seguinte ele fugiu, né? Aí deu coragem àquele pacato que estava no presídio, na cela, contar a história. E realmente tudo foi... Então é uma história que essa fugiu da normalidade, né? Dos crimes que a gente vê pela frieza, pela perspicácia para realizar aquele ato, né? O cara passou o dia escondido debaixo de uma cama, né? Então foi isso. Um dos casos que tem para... Um dos casos, né? E o final da história? Acabou sendo capturado o criminoso? Esse rapaz é muito conhecido de muita gente aqui. Ele atualmente está preso em Brasília. Ele cumpre uma pena de 365 anos. Ele cometeu uns 15 estupros. Matei a charada já. Já sei o caso que o senhor está se referindo. Pronto, então atualmente ele está preso. Inclusive o julgamento dele aqui, o último julgamento dele, ele foi realizado à distância. Ele estava lá e a gente realizou a gente está aqui nessa batalha no jornalismo já faz algum tempo. Passa de 30 também, viu, doutor Normando? E eu me lembro muito bem desse caso. Acompanhei enquanto repórter policial, inclusive até sobre esses casos aí, desses outros crimes em Brasília. Naquela época era comum autores de crime enviarem cartas para os programas policiais. Eu recebi várias cartas, correspondências, devo tê-las arquivado em meu escritório. Quando o senhor for ler o livro, né, e se eu encontrar essas cartas, eu faço questão de passar até para também servir de instrumento para o seu livro. Muito bom. Foi bom ouvir. Então, assim, são casos realmente que marcam, né, a vida de um juiz, né, doutor Normando? Pois é. Nós andamos juntos, né? Exato. Porque você iniciou mais ou menos quando eu cheguei aqui, não foi? Ou você tinha iniciado já há pouco tempo? Eu comecei no rádio... Eu lembro que você era muito jovem. Eu comecei em 92, né, no rádio, entendeu? Estamos aí na luta. Eu já fiz muitas reportagens e precisei de doutor Normando para justamente ouvir a voz do judiciário sobre determinados casos, né? O senhor passou muito tempo também na vara de execução penal, né? Trabalho importante. Lembro que eu participei do conselho pastoral, enfim. Da conselho da comunidade. Da comunidade carcerária. Então, quando eu fui para a primeira vara, quando eu vim para a primeira vara, a execução penal era naquela vara. Houve uma modificação recentemente, acho que uns pouco mais de 5 anos. Ela saiu, ela foi para a segunda vara em Souza. Saiu da primeira, foi para a segunda. Então, é uma vara, a execução penal eu tinha muita afinidade, e é uma vara de muita urgência, porque se julga ali a liberdade, né? Se trata da liberdade. E eu acho a liberdade essencial para o ser humano. Então, tinha esse caráter. Lá existe tudo lá é urgente para se tratar, né? Doutor Normando, eu já ouvi muitos depoimentos sobre a sua conduta na magistratura. E assim, eu já ouvi relatos. Doutor Normando tem um coração muito bom, né, prudente na hora de julgar as suas ações. Mas também tem situações que ele é muito duro. Quando é que entra em ação o juiz José Normando do coração mais flexível e do comportamento mais duro, né? Ou o senhor não acha, ou o senhor não concorda com essas interpretações que fazem ao seu respeito? É uma situação que procuro ser humano, né? No entanto, diante da lei, o juiz é um cumpridor. Ele tem que cumprir o que está escrito. É claro que, dependendo da situação, de situações anteriores, de outros julgados, o juiz pode ser um pouco maleável. No entanto, para decidir, eu vou pela lei, e quando tem um tratamento, tem
uma pessoa numa situação difícil, principalmente aquelas pessoas que a gente vê que está precisando realmente de uma ajuda, de uma palavra, né? A gente chega. É claro que ajuda, eu não posso ajudar, que tem uma ajuda que se dá, ajuda material. Eu não quero dizer ajuda que eu posso dar, é uma palavra, é uma orientação. Isso a gente faz à medida do possível. Como é que o senhor vê aí? Porque assim, o sistema penal que a gente está vendo hoje, muitas reincidências, né? O sujeito entra para o crime, por vários motivos entra, acaba cometendo o crime uma vez, acaba sendo capturado, cumpre uma pena, uma parte dela, regressa para, né, a liberdade, volta a cometer. A que o senhor atribui essas idas e vindas aí dos criminosos, ou seja, essas entradas às unidades prisionais? Porque é que há muito, doutor Normando, essa reincidência? O que é que acontece? O judiciário não cumpre a sua parte, o sistema penal está defasado, a sociedade não colabora, a própria família muitas vezes também não apoia, enfim, a sociedade com relação ao mercado de trabalho também. Qual é a sua interpretação sobre isso? Levi, a reincidência é grande, é muito grande, é uma coisa que dói no coração ver aquela situação, né? A gente vê jovens envolvidos no crime e que a gente vê que o crime, quem participa do mundo da organização criminosa, quem comete esses pequenos delitos para manter um vício, a vida é curta, né? Então, o mundo do crime, ou você muda de ramo ou morre. Essa é a história que nós presenciamos dia a dia lá na primeira vara, né? Primeira vara, que é a vara que eu estou até hoje. Tive a felicidade de contar com pessoas que pensam da mesma forma que eu, trabalham e são pessoas que se doam a isso, né? E a gente presencia pessoas que estão lá sempre com a gente, os familiares pedem uma orientação, tudo, e a gente está lá, pessoas que cometendo pequenos delitos, tudo, de repente chega a notícia que aquela pessoa morreu, foi assassinada. Não morre de forma natural, é sempre uma violência, tudo. Aí isso que dói mais. Para corrigir isso, eu acho que só a longo prazo e com interesse dos administradores, de uma forma geral, dos políticos, para a gente resolver a questão lá na base, na origem, né, para dar educação, para dar uma vida confortável a essas pessoas, porque hoje em dia o mundo do crime oferece tudo de forma imediata, todo o conforto, tudo. Só não oferece garantia de vida. Que é o principal, né? Pois é. Doutor Zé, normalmente, diante disso, dessas saídas, entradas, que muitas vezes o preso, as passagens que eles têm pelo Poder Judiciário e pela Justiça, é muito comum a gente escutar, né? Eu, sinceramente, na minha opinião, eu discordo muito de dizer, não, a polícia prende, o Poder Judiciário solta. Né? Há sempre uma crítica ao Poder Judiciário, como se o juiz ou se o desembargador tivessem a vontade de estar sempre soltando alguém que comete delito. Né? Não, a polícia prende, aí o judiciário solta. Vem sempre, é muito comum, no senso comum, essa crítica ao Poder Judiciário em relação a isso. Né? O que é que o senhor pensa sobre isso? Como é que o senhor enfrenta também essas críticas de modo geral ao Poder Judiciário diante dessa situação? Essa crítica eu enfrento de forma natural. Agora, ninguém nunca disse quando o juiz mandou prender. E é interessante que se diz quando manda soltar que dá ibope, como diz o ditado, né? Uhum. Porque muitas vezes o juiz, a prisão ocorreu porque houve uma determinação legal. O juiz determinou uma busca e apreensão e chega lá, encontra a arma, tudo, aí tem que prender. Porque se foi fazer uma busca e apreensão de um objeto, chegou lá, encontrou a arma é ilegal. Se a pessoa não tiver com o devido porte, então ele vai ser preso.
E também tem um mandado de prisão. Hoje em dia, nós temos o BMNP, que é o Banco Nacional de Mandado de Prisão. É uma eficiência. Todos os dias nós estamos recebendo informação da prisão de alguém, né? Alguém cometeu o delito, vocês já noticiaram aqui, eu acho que está com uns 10 dias, o cara matou outro aqui há 20 e poucos anos, foi preso. Né? Então isso já é eficiência desse sistema que é recente. Antigamente era tudo manual, hoje o computador nos dá essa facilidade. Hoje em dia é todo dia mais gente. Então é isso, a ordem... E essas liberdades é preconizada pela lei também, muitas vezes, quando sai não tem como o juiz negar isso. Pronto, as prisões muitas vezes são da determinação do juiz e as solturas só com a determinação do juiz. Mas ele liberta porque não se deve manter preso quem tem o direito de ir para aguardar aquela situação, a resolução daquela situação em liberdade, né? Então, principalmente quando está respondendo o processo, se for demorar, muito dificilmente a pessoa vai permanecer na cadeia até o final do julgamento, né? Então, é isso que a gente vê e acontece no judiciário, né? Muito bem, estamos aqui conversando no Cidade Notícia desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, com o doutor José Normando Fernandes, juiz de direito da comarca de Souza. Doutor Normando, no cenário nacional, Sérgio Moro, juiz, virou político. Pertinho aqui da comarca de Souza, em Patos, doutor Ramon Nilson, juiz, virou político também. Qual é a sua opinião sobre essa chegada dos juízes para tentar uma carreira política? Olha, a política partidária, né, ela fortalece a democracia, né? Isso vem trazer uma vida confortável para os cidadãos, tudo, e a gente deve participar, o juiz deve participar, ter a sua posição política, tudo. Agora, enquanto juiz, é vedado a participação, a manifestação do juiz por qualquer posição política. Então, é claro que todo mundo tem, e o juiz não é diferente, a sua posição diante da política, mas ele não pode manifestar. No entanto, se ele deixa a magistratura e se candidata, eu acho interessante, que é uma pessoa que tem uma visão de um ângulo diferente, pode ser que venha colaborar. Nós não temos ainda um resultado dessas posições, um resultado prático, né? Mas vamos aguardar, eu acredito que venha e trará algo positivo para a sociedade. O senhor já pensou nessa situação? Não, eu não pensei ainda. Eu até me candidatei, eu fui vereador já, candidato a vereador. Olha, eu não sabia essa. Quando estudante. Mas foi a coisa que aconteceu melhor na vida, foi eu ter perdido a eleição. Não tive voto para... Não, foi em Iraúna, eu sou do Iraúna, né? Sua terra natal, né? Então eu estudava em João Pessoa, eu estudei lá na UFPB, em João Pessoa, e fiz cometi essa aventura, né? Mas foi bom porque conheci também essa parte. Mas o senhor é praticamente um souzense, né? Natural de Iraúna, mas souzense aqui desde a sua juventude, desde jovem. E conhece a maior parte desses 67 mil habitantes que a cidade tem. Nem quando o senhor se aposentar, o senhor pensa nisso? Não, Levino, não penso não. Agora admiro. Tenho muitos amigos envolvidos na política, né, que gostam de política. Respeito a todos. No entanto, nessa área eu sou imparcial também, né? Assim, faço questão de ser, porque Souza me abraçou, Souza me acolheu. Eu sou cidadão souzense há muito tempo e eu quero respeitar a todos como eu sou respeitado, né? Então, a questão política eu deixo para que os políticos resolvam. Souza a política é efervescente, né? Você mesmo é testemunho, né? E faz parte aí
qualquer forma está desse mundo, né? Ligado. Então, né? Souza vive política 24 horas. 24 horas o ano todo. O ano todo. Então, Deus me deu essa glória, né? Me deu para eu me manter aqui com os amigos e sem me envolver. E isso é a chave do sucesso, vamos dizer assim, da minha permanência aqui em Souza. Porque se eu tivesse me envolvido, eu já não mais estaria aqui. Teria que me ausentar para poder manter a situação de juiz, né? Porque juiz não pode demonstrar que tem lado, né? Demonstrar, sob pena da sociedade perder a credibilidade. Como é que eu vou julgar um cidadão se eu sou amigo ou se eu sou inimigo? Então eu não posso ser amigo muito próximo, né? Então se um amigo for processado e estiver na minha vara, já aconteceu isso, eu saio do processo, encaminho para outro juiz julgar. E é assim que deve ser feito. Ok, o senhor falou em amigos, tem alguns amigos aqui com depoimentos, viu? A gente vai começar com o doutor Osael da Costa Fernandes, que é advogado bem conceituado na nossa cidade. São alguns depoimentos, doutor Normando, o senhor vai anotando e no final o senhor faz o comentário que o senhor achar necessário para cada participação. Osael Fernandes, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Levi, bom dia a todos que fazem o seu programa e um bom dia aos seus ouvintes. Você está tendo o privilégio, Levi, de entrevistar o juiz José Normando Fernandes, o nosso conhecido doutor Normando. Quando eu comecei a advogar em Souza, em 1988, Normando era juiz já em Souza, não era da primeira vara. Tinha uma salazinha pequena lá onde funciona a Câmara de Vereadores de Souza. E eu mantive um bom relacionamento desde o princípio com o doutor Normando. Um juiz muito correto, muito íntegro, muito acessível. Todos os advogados aqui de Souza gostam muito dele porque Normando não tem exageros, arroubos. Ele recebe os advogados durante as audiências, recebe os advogados qualquer horário que chegar. Enfim, é um juiz de grande acesso. Normando, inclusive, hoje tem uma filha, a doutora Bárbara, da UAB, que é também advogada aqui em Souza. Então, Normando é muito respeitado pelo seu trabalho, pela sua competência, pelo seu zelo como juiz. E ele, ao completar esse período considerável de juiz em Souza, eu não estou aqui entregando a idade dele, mas ele o fez com muito brilho, com muita competência, especialmente à frente da primeira vara da comarca de Souza e do Tribunal do Júri. A primeira vara da comarca de Souza é aquela em que os processos tramitam com regularidade, sem atrasos, enfim, um magistrado que é muito consciente de seus deveres. Então, Souza está de parabéns por tê-lo como magistrado. Eu quero deixar aqui essa saudação ao doutor José Normando Fernandes e parabenizá-lo pelo trabalho que sempre desenvolveu e que certamente ainda vai desenvolver aqui na comarca de Souza. Um abraço para você, Levi, e a todos os seus ouvintes. Ok, doutor Osael, muito obrigado ao senhor pela participação. Doutor Normando anota, vamos colocar aqui outro depoimento, né? Quem vai falar com a gente agora é o Idário Fernandes, que o senhor conhece muito bem, servidor da Justiça, trabalha com o doutor Normando há muitos anos, né? Idário, satisfação tê-lo aqui também, tá, meu amigo? Bom dia. Alô? Bom dia, Levi. Bom dia a todos, e especialmente a doutor Normando. Aqui quem fala é Idário, aqui da primeira vara. Levi, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o entrevistado. Isso porque trabalho com o doutor Normando há aproximadamente 34 anos. Um magistrado que sempre conduziu os processos com imparcialidade. Natural do Iraúna, mas com serviços prestados a Souza. Tanto é que a Câmara Municipal de Souza lhe concedeu o título de cidadão souzense. Dr. Normando também há mais de 30 anos
preside a vara do Tribunal do Júri de nossa comarca, como também já presidiu várias eleições, tanto na 35ª como na 63ª. E ultimamente, Levi, ele foi promovido a juiz de terceira instância de nossa comarca. Fora da toga, é um homem simples e gosta de ajudar as pessoas. É um ótimo pai e também avô. Parabéns, doutor Normando, pela entrevista e um forte abraço. Muito bem, Dário. Obrigado a você também, viu, pela sua participação. Tem mais uma. Doutor Osmando Formiga Ney, presidente da OAB, subseção de Souza. Doutor Ney, bom dia. Alô? Bom dia, Levi. Bom dia a todos os ouvintes. Minha participação aqui hoje é no sentido de participar dessa homenagem e parabenizar aqui nosso juiz, o doutor José Normando Fernandes, juiz decano da nossa comarca, pelos serviços prestados. Doutor Normando, que tem uma história longa aqui na cidade de Souza, especialmente eu conheço ainda desde menino, né? Pude ser vizinho, meu pai pôde ser vizinho do doutor Normando aqui na cidade de Souza, né? Então nós temos aí um apreço, um respeito pela sua pessoa, pelo serviço prestado à magistratura, né? Pela sua altivez, né? Pela prestação jurisdicional que desenvolve aqui, né? Pela celeridade que conduz os processos na primeira vara, especialmente onde lá ele é titular há vários anos. Então, eu venho aqui a desejar ao doutor Normando muita paz, muita saúde, que Deus continue iluminando seus passos todos os dias. E saiba que, doutor Normando, você tem um serviço prestado aqui em Souza, né? Um serviço de respeito que é prestado a toda a população, a toda a sociedade. E eu deixo aqui meu fraterno abraço. Ok, doutor Ney, obrigado ao senhor, viu, pela participação. Mais uma para o doutor Normando comentar, é o promotor de justiça Manuel Pereira de Alencar, né? Dizem que é a dupla perfeita do Poder Judiciário aqui em Souza, doutor Normando e doutor Pereira. São muito amigos, né? Se dão muito bem, trabalham juntos também. Doutor Pereira, satisfação tê-lo aqui conosco no nosso programa. Bom dia. Alô? Bom dia, Levi. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor Normando. É uma imensa alegria poder participar do programa e fazer um registro, né, nesse momento, da competência de doutor Normando, com o qual trabalho há muitos anos, né, a dedicação à magistratura, um homem correto, trabalhador, que dignifica o Poder Judiciário do Estado da Paraíba, né? E isso é muito importante. Cordato, atende muito bem as pessoas, né? E todos os advogados e todas as pessoas que trabalham, eu tenho muito respeito. Eu, como promotor de justiça, eu faço esse registro porque é merecedor, né, de todas essas loas que se diz aqui na cidade de Souza. O mais antigo, decano da comarca, e graças a Deus, né, chegou em Souza para ficar como eu. Então, parabéns, sucesso, felicidade, vida longa, né, sempre sob a proteção de Deus. Ok, doutor Pereira, muito obrigado. Pronto, doutor Normando, comenta por gentileza essas participações aqui no programa. Eu fico muito feliz em ouvir pessoas tão especiais se manifestar e dizer coisas positivas a nosso respeito. O doutor Azael começou aqui essa parte da conversação. E o Azael, ele é muito ativo aqui, como todo mundo sabe, como advogado participante do júri. É uma pessoa educada e participativa. Então a gente conta com essa amizade
E o doutor Zé sempre muito respeitoso, tem feito a sua parte. Então, nós agradecemos, doutor Zé, e sabemos que a Justiça de Souza está bem servida com advogados da sua qualidade, né? O Idário, ele é uma pessoa que é suspeita para falar, porque quando eu cheguei aqui em Souza, ele já começou a trabalhar comigo, né? Na época ele não era nem efetivo, como se diz, né? Mas era como um estagiário ali, mas aí daí de repente começou a trabalhar na 4ª vara e eu já levei Idário comigo para a 1ª vara, né? E está aí até hoje. É um excelente funcionário, ele é uma pessoa querida por todos e o Judiciário tem muito a agradecer pela presença de Idário. Nós contamos com o doutor Ney como amigo dos advogados aqui, que tem levado a OAB à frente e com muito zelo, sempre presente nos momentos que deve ficar presente, né? E como deveria ser a OAB nacional, né? Então, parabéns, doutor Ney, pela direção que está agora na OAB, né? Doutor Pereira é o companheiro de toda hora, né? Pereira trabalha conosco há 20 anos no júri. Ele nunca reclamou de trabalhar. É um homem que trabalha porque gosta. E nós, antes da pandemia, porque o juiz a gente designa as reuniões ordinárias. Então são 4 reuniões no ano. A gente divide por período, né? Cada 3 meses uma reunião. Nessa reunião são vários julgamentos. Então a gente colocava de 12 a 18 julgamentos. Eram todo dia. E Pereira sempre estava lá e sempre fez um papel bonito. Ele sempre trabalhou e mostrou porque estava ali. Ele sempre estudioso e pronto para dar um parecer, né, sobre qualquer matéria. Então, o Judiciário tem essa dívida com o Pereira. Atualmente ele nos deixou, né? Ele deixou a 1ª vara, mas espero que ele esteja e que ele mantenha esse entendimento. Ele disse que é temporário, né? Ele vai permanecer um período fora porque ele está precisando de um tempo para defender um doutorado, né? Ele está sendo qualificado e vai voltar, se Deus quiser. Então, eu agradeço a participação de todos e vejo que a sociedade acolhe o nosso trabalho, né? Então, vamos continuar juntos e esperar esses frutos virem o futuro mais breve possível. Ok, o senhor falou em sociedade, vamos ouvir aqui uma pessoa que representa o povo, né? As classes, os trabalhadores. Seu Duca Taxista, bom dia. Infelizmente a ligação dele caiu. E a última participação, né? Doutora Aparecida de Melo Fernandes. O senhor conhece essa pessoa? Vamos ouvir aqui o depoimento da esposa de doutor José Normando, nesse programa especial aqui que homenageia um dos juízes mais reconhecidos e respeitados da nossa comarca e também do nosso estado. Doutora Aparecida, que prazer tê-la aqui com a gente nesse momento. Bom dia. Bom dia, Levi e toda a equipe do Cidade Notícia. Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. E, em segundo lugar, quero falar do juiz Dr. José Normando Fernandes. Homem íntegro, honesto, justo e, acima de tudo, humano. Falo humano porque ele atende a todas as pessoas, independente da classe social.
ele sempre está pronto a ajudar e a apontar o caminho dentro desse mundo da justiça. Ele exerce esse ofício com muita justiça e procura ser célere na prestação de serviço. Quero falar também do homem maravilhoso que ele é. Um pai carinhoso, avô de caducar muito, apaixonadíssimo, e marido exemplar. Ele é aquela pessoa que vive para a família e também sabe fazer tudo em casa, viu? Sabe consertar tudo. É muito maravilhoso conviver com ele. E agradeço a Deus por ter me dado esse grande presente, que é você, Normando. Nós amamos muito você. Eu, suas filhas, seus netos e toda a família. Amamos e admiramos muito, viu? Aquele abraço. Obrigada. Muito bem, está aí a mensagem, né? O depoimento da doutora Aparecida Melo Fernandes, esposa do doutor José Normando. Fique à vontade, doutor Normando. Essa pessoa é uma pessoa especial. Ela, grande parte da minha vida de sucesso, devo a ela, né? A minha esposa exemplar me deu 3 filhas, né? Essas 3 filhas são tudo da nossa vida, né? A nossa vida, ela é uma grande profissional, todo mundo conhece. E aqui nós vivemos essa parceria de muito amor. Então, que Deus nos mantenha assim por mais algum tempo e que a família seja sempre unida, porque a família é a base da sociedade. A família deve ser tratada no primeiro plano em tudo, e dessa forma a gente pode melhorar os que estão ao nosso redor e enlarguecendo esta faixa de benefícios a toda a sociedade. Então, quero agradecer a Aparecida, minhas filhas e aos meus netos, toda a família, por esse acolhimento que nos dá. Então, e a gente percebe que vocês também são muito participativos, né, nos eventos da sociedade. Um exemplo desses é a festa da padroeira Nossa Senhora dos Remédios, né? Todas as festas estão lá, né? Doutor Normando, doutora Aparecida e agora também Bárbara, né, colaborando com a paróquia. Pois é, nós agora mesmo saímos de uma festa, né? A festa que cria aquele problema ali na praça, tudo, mas a gente já se acostumou já com essa situação do incômodo dos parques, tudo. A nossa participação é sempre ativa ali, sempre participando da parte religiosa e daquela parte festiva, rematando as galinhas que a Delma e Nenê fazem, né, Nenê Catarina. Então, mas a gente dá a nossa colaboração e espera que todos participem dessa mesma forma, né? Uhum. Olha, a gente tem aqui dezenas de mensagens, de áudios, de textos, enfim, mas infelizmente eu já estou aqui ultrapassado em 10 minutos, né, o nosso tempo, né? Graças a Deus, a presença aqui do doutor Normando chamou a audiência, né? Fez aumentar a nossa audiência. Só registrar aqui o Fernando Freitas, manda um abraço para o doutor Normando. Sara também, que trabalha no Fórum José Maris. E vamos ouvir aqui o advogado João Estrela, também quer deixar a sua mensagem nesse momento. Doutor João, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia. Alô? Bom dia, Levi. Meus cumprimentos a todos. E na oportunidade, Levi, que o doutor Normando está sendo entrevistado, gostaria de também dizer uma palavra de reconhecimento ao seu trabalho, ao equilíbrio com que ele
preside as sessões do Tribunal do Júri, as decisões tomadas ao longo dos muitos anos que permanece em Souza, e especialmente porque trata-se de uma pessoa que permite a todos nós, advogados, acesso à pessoa do juiz, e na hora que se quer, não há dificuldades. Nós sabemos que muitos outros dificultam esse acesso, e o doutor Normando não, é uma pessoa que temos, acima de tudo, não só como magistrado, mas como amigo, um homem compreensivo, justo, equilibrado e que tem prestado um grandiosíssimo serviço à nossa comunidade. Portanto, nessa oportunidade de sua entrevista, os nossos cumprimentos, a nossa saudação, os nossos parabéns e a expectativa de que ele continue assim até a sua aposentadoria. Um grande abraço a todos. Muito bem, doutor João Estrela, né? Junto com a mensagem dele, a professora Fátima Freitas mandou aqui um abraço também para o doutor Normando. Rafael Gugel também tem aqui uma interação. Enfim, doutor Normando, são dezenas, né, ou até mais de participações, dada a alegria de poder contar com a sua participação aqui no programa. A satisfação é nossa, né? Agora com a participação de Dr. João Estrela, né? A figura que é muito conhecida aqui, né? Já tem essa passagem política de Dr. João, tem também como advogado, é um homem muito ativo e muito educado no que faz, prestativo. Então, ele é respeitado e admirado pela sociedade e também tem o meu respeito, minha admiração. Então, doutor João, muito obrigado pelas considerações. Viu? Ok. Doutor Normando, fazer aqui a última pergunta. O senhor vai ter audiências, né, agora, e a gente segue também com a nossa programação. Souza hoje está na terceira instância, né, o que faz com que o juiz possa, querendo, obviamente, se tornar um desembargador. É pretensão do doutor Normando se candidatar a essa vaga de desembargador no futuro? Levi, é o seguinte, é interessante essa colocação, porque os meus colegas de concurso, eles seguiram carreira, né? Seguiram em direção ao tribunal. E alguns já chegaram lá, né? Tem o desembargador Márcio, foi do meu concurso. Márcio Murilo. Aurélio, inclusive hoje é aposentado, foi do meu concurso. Mas eu escolhi ficar aqui em Souza, né? E não me arrependo. Souza está no meu coração, está aqui, escolhi para morar e viver. E agora mudou a situação. Souza é comarca de terceira, né? Eu já sou de terceira, porque essa situação de passar para terceira não é automática. Todos os juízes que estão aqui não vão passar para terceira se não passar pelo processo de promoção. Então, eu passei por esse processo. Quando foi aberto a concorrência para a sexta vara, abriu como por antiguidade. Então eu concorri, e na Paraíba eu era o mais antigo para concorrer. Então eu ganhei e depois pedi remoção de volta para a primeira vara. Então, se eu já estou apto a ser desembargador, se a oportunidade surgir, a gente chega lá, né? Então, agora é remota a possibilidade, porque tem todos os juízes de João Pessoa são mais antigos do que eu, e os de Campina Grande. Mais antigos, eu digo, são na carreira, mas eles já estão naquela vara, naquela posição, há bem mais tempo do que eu. Mas então, assim, torna-se mais difícil também pela questão geográfica, por Souza ser mais distante da capital? Não é por isso. É pelo período que eu estou nessa posição, né? Como juiz de terceira, eu estou agora há um ano. Certo. Eu estou nessa. E os da capital estão há mais tempo, né? Bem mais tempo. Entendi. Meu amigo, muito obrigado aqui ao senhor pela presença. Sim, Levi, eu quero registrar aqui também. Quero deixar o espaço aqui, não para alegações finais, e sim para as considerações finais do doutor José Normando. Eu queria só fazer um comentário aqui. Pois não. Eu estou na vara há esse tempo e eu realizei pouco mais de 1.200 júris, né?
quero registrar aqui, a grande parte deles foram realizados com o Dr. Pereira. Né? Esse é um baluarte, né? É uma baraúna. E Dr. Osael e Dr. João Estrela também foram os grandes figurantes do outro lado. Então quero deixar esse registro aqui, como nossa história já está um pouco extensa. Chegou também a atuar nos tribunais onde estava lá o Dr. Doca Gadelha? Exatamente, Doca atuou, chegou a atuar comigo. Doca, aquele sempre muito inquieto e provocador, né? Eu digo no bom sentido, né? Ele provocava a discussão no direito, né? Então, é interessante. A passagem de Doca foi de muito conhecimento para a gente, né? Todo mundo da primeira vara, e Dário também, né? Que é antigo lá na vara, participou muito com Doca, né? Dos atos processuais. Olha, a gente tem assunto aqui para uns 10 programas, viu? Mas, infelizmente, nosso tempo já chegou, já ultrapassou, inclusive. Obrigado mais uma vez, doutor José Normando Fernandes. Levi, muito obrigado por essa oportunidade. Estar aqui, é a primeira vez que eu venho aqui no seu... Não é? Então, agradeço. Quero deixar aqui um abraço para Leonardo, Ramon. E dizer que estamos sempre à disposição para qualquer informação, né, qualquer notícia que seja do interesse da população. Okay. Então, tudo de bom para os senhores e deixar aqui um bom dia, que Deus esteja sempre na presença e no dia a dia de todos.